Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos dando início a mais um estudo semanal. Hoje com o capítulo Aflição Vazia, do livro Encontro Marcado, um livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O tema Aflição Vazia fala sobre a ansiedade. É um tema atual, importante, né, para nós, sobretudo após a pandemia, né, em que nós estamos vivendo um verdadeiro surto, né, dessa doença mental, né, que é a ansiedade, esse transtorno, né, que é a ansiedade, associada à depressão, né, tem sido, como eu falei, quadros alarmantes que têm ocorrido na nossa sociedade, né. E é sobre isso, sobre o tema da ansiedade, que na ótica, lógico, né, que Emmanuel nos traz, que nós vamos estudar no capítulo de hoje. E Emmanuel fala, né, no início do capítulo a respeito desse tema que nós vamos ler agora, aí, o destaque. Né? No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Então, Emmanuel já nos traz aí uma definição mesmo, né, e com a qual eu concordo, né, um dos piores corrosivos da alma, né, esse quadro de desequilíbrio emocional. Por definição, a ansiedade ela é um receio excessivo, uma preocupação excessiva, né, e com uma característica especial em relação a algo que não se conhece, né, ao desconhecido. E é por isso que também, né, Emmanuel abriga o termo aflição vazia, né? Porque muitas vezes a ansiedade se manifesta, como eu falei, por definição, na maioria das vezes, em relação a fatos que nem sequer são de conhecimento de quem sofre, né? Destacamos também que existe um componente orgânico, né, para a manifestação desse quadro, mas nós sabemos que no comando, o desequilíbrio do espírito, a invigilância do espírito, é sobre isso que Emmanuel nos traz, né, os destaques que estão a seguir. Mas, aqui reforçando, né, um dos piores corrosivos da alma, esse quadro de desequilíbrio, quando, né, em excesso, porque também é importante a gente frisar que, né, um determinado nível, a ansiedade ela é considerada normal, né, por ser uma defesa mesmo do organismo para situações futuras, mas quando patológica, doentia, desequilibrado, né, esse sentimento embasado muitas vezes em situações né, que nem sequer aconteceram ou que não tem a previsão de acontecer, ela se torna uma aflição vazia que tortura mentalmente o espírito. Né? Aí Emmanuel continua: assim como é forçoso defender a atmosfera do lar contra a invasão de agentes destrutivos, é indispensável policiar o âmbito de nossos pensamentos, assegurando-lhes a serenidade necessária. Né? Então aqui Emmanuel já nos dá uma dica, né, de onde atuar, né, do que preservar para que a gente não seja vítimas, né, dessa aflição vazia, desses quadros, né, de distúrbio mesmo, né, lembrando que a ansiedade ela é classificada como um transtorno mental, né, quando, mais uma vez, né, nesse grau, né, de manifestação mais ostensiva, embasada com quadros sintomáticos, né,
do corpo físico, por exemplo, taquicardia, sudorese, né, e por aí vai, né? Então, é classificado como um transtorno mental. E aí Emmanuel já nos dá, né, uma dica de onde atuar, né, no âmbito dos nossos pensamentos, né? Esse controle dos pensamentos, a vigilância dos pensamentos, né? A busca da serenidade nos pensamentos, né? É algo que, né, vai nos garantir aí uma proteção contra esse estado patológico, né? Então, policiar, olha o termo que ele usa, né? Policiar o âmbito dos nossos pensamentos é algo que se faz primordial, né, no combate a esse desequilíbrio gerado pela ansiedade dentro de um quadro excessivo, né? Aí Emmanuel continua: tensão à face de possíveis acontecimentos lamentáveis é facilitar-lhes a eclosão, de vez que a ideia voltada para o mal é contribuição para que o mal aconteça. Olha que importante também esse destaque que Emmanuel faz, né? Então, o quadro de tensão gerado pelo espírito, né, em função de acontecimentos que ainda nem sequer, né, se concretizaram, né, pensamentos fixados, né, naquilo que ainda está por vir, né, como Emmanuel deixa claro, né, a ideia voltada para o mal é facilitar que esse mal venha a acontecer, né? Aí numa interessante colocação de causa e efeito, né, que Emmanuel nos traz associando, né, a nossa contribuição mental, né, da nossa casa mental na transmissão, na criação das ideias em relação aos fatos que porventura podem acontecer, né? Então, essa contribuição ela é efetiva e parte de nós nesse quadro, né, de preocupação excessiva, né? Aí ele continua: analisemos desapaixonadamente os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis, aí mais uma vez, né, uma definição importante, né, para esse quadro patológico, né, que é as preocupações injustificáveis, né, excessivas, que torturam mentalmente o espírito, né, causam aos outros e a nós mesmos. Então, não somos só nós também os envolvidos, né, aqueles que nos cercam também. E evitemos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que muitas vezes inadvertidamente reservamos à aflição vazia. Então, olha que outra, né, dica importante que Emmanuel nos dá, né, sobre essa questão da ansiedade e dos quadros de sofrimento mental provocados pela ansiedade, pelas preocupações excessivas, né? Voltar, né, as próprias energias, né, para o trabalho nobre, né, para o trabalho edificante, né? Em suma, ocupar a mente, né? Ocupar a mente, ocupar as mãos na tarefa, né? Circular as energias, né? Para que a gente possa não dar espaço para que essas aflições vazias, para que esses pensamentos torturantes, para que essas preocupações excessivas ocupem esse espaço vazio, né? Então, essa é a segunda, né, dica: atuar, a primeira, né, atuar no âmbito do pensamento, na higiene da nossa casa mental, né, na vigilância daquilo que nós produzimos e circulamos pelo nosso pensamento, e, fundamental, né, ocupar a casa mental com um trabalho nobilitante, né, que ele fala, o trabalho dedicado, o trabalho, né, construtivo em favor do outro e de nós mesmos, né? E aí, no último destaque, né, nós trouxemos, Emmanuel fala: façamos isso
não apenas por amor aos que nos cercam, mas também a fim de proteger-nos contra a hora da ansiedade que nasce e cresce da nossa invigilância, para asfixiar-nos a alma ou arrasar-nos o tempo sem qualquer razão de ser. Então, não só por aqueles que nos cercam, mas por nós também, né, nos dediquemos a essa questão, né, sobretudo na vigilância, né, porque Emmanuel deixa claro, né, a hora da ansiedade nasce e cresce na invigilância. Né? Como eu falei, na invigilância do nosso campo mental, né, nos pensamentos que nós estamos gerando, né, em vigilância e dando espaço, né, para que a ansiedade nasça e cresça e aí, né, nos roubando o tempo, né, asfixiando a alma, né, corrosivo da alma, tomando-nos um tempo que é um tempo importante para nós, exatamente naquele ponto que ele traz anteriormente, né? Que é ocupar a nossa casa mental com o trabalho e a ação nobilitante. Né? E aí, sobre a aflição e ansiedade, nós trouxemos duas contribuições do livro Rumo Certo, né? No capítulo 51, também ditado por Emmanuel a Chico Xavier, o capítulo pela editora FEB, né, o livro Rumo Certo, são essas duas questões que nós vamos ler agora. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes que, em muitos casos, não se verificam como supomos e, por vezes, nem chegam a surgir. É daí o termo aflição vazia, né? Sofre-se desnecessariamente, pois, né, está sofrendo, o espírito está sofrendo, se torturando por algo que muitas vezes nem sequer vai acontecer. Né? É por isso que, por definição, a ansiedade, né, é o temor, é o receio daquilo que não, né, daquela situação que nem se conhece, por algo, né, desconhecido. Então, é respeitável porque ela pertence ao espírito, né, e é um quadro né, dentro das etapas de progresso do espírito, né, mas inútil. Né, inútil porque não nos serve a nada, nenhum propósito, a não ser, né, como a gente viu anteriormente, fazer-nos perder tempo valioso, o tempo que poderíamos utilizar na construção, né, de algo realmente útil na nossa caminhada. Né? E para finalizar, a gente trouxe o segundo destaque ali também do mesmo capítulo. Né? Não existem questões insolúveis para a divina providência, para Deus. Né? E dentro de semelhante convicção, aprendamos a satisfazer os compromissos que as circunstâncias nos reservam, sem superestimar ou subestimar os acontecimentos que nos cercam. Né? E olha como que tem inserido nessa frase que Emmanuel nos traz no Rumo Certo, né, a questão da invigilância. Pois, né, se vigilantes fôssemos, né, seríamos também sabedores, né, de que tudo está na mão de Deus, né, que a divina providência dá solução para tudo. Então, por que eu vou me torturar? Né? Racionalmente, a gente, né, pensando, fica fácil. Muitas vezes, dentro do quadro, né, nós sabemos o sofrimento que o espírito passa. Né? Mas, racionalizando, né, se tudo está na mão de Deus e nós, né, temos a certeza desse Deus Pai que a todos, né, traz a solução, né, das questões, a nossa fé nos fortalece, nos diz isso. Né? Então, os compromissos que nos chegam, né, sejam hoje, chegam amanhã, eles devem ser encarados com naturalidade, né, sabedores que fazem parte da nossa jornada, né, sem superestimar ou subestimar esses acontecimentos, né, porque muitas vezes, né, nós estamos
superestimando, né, os acontecimentos que nos chegam e dentro, né, nesse agir, né, nós estamos supervalorizando situações, criando um ambiente favorável para que, né, esse desequilíbrio dos pensamentos, da mente, possam, né, gerar essa ansiedade, esses quadros de ansiedade com o que está por vir, com o porvir que somente nos torturam, que a nada de útil nos serve. Agradecemos a todos e até o próximo estudo.